Fala galera, bom com vocês? Eu sou o Cleber Custódio, você está no canal Só Música Sem Segredo. Aqui a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, arranjo, tudo que tem a ver com criação de música. Então, se esses assuntos te interessam, desde já se inscreve aqui no canal, beleza? Manda no grupo do WhatsApp para que eles tenham mais informações. A gente está aqui numa série falando sobre o Studio One, é um curso do Studio One gratuito que a gente vai fazer uma playlist aqui no canal, beleza? Mas fora isso também tem várias dicas de produção musical, mixagem, masterização, então faz uma maratonada aqui no canal, beleza? Que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Bom, deixa eu dividir minha tela aqui com vocês, beleza? Agora sim, a gente está aqui na tela do Studio One, tá? Não se esqueçam, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Compartilhar o vídeo. A gente, na aula passada, a gente parou falando sobre a página cara do Studio One. A gente já falou sobre a proposta do Studio One, já falou sobre as versões do Studio One, a gente já está falando sobre a cara, a proposta do Studio One. Então, se você não viu as duas primeiras aulas, dá uma olhada lá para vocês entenderem um pouquinho que a gente vai seguindo por aqui, tá bom? Como eu disse na aula passada, a gente abre nessa telinha aqui, então agora a gente vai entender um pouquinho sobre as configurações do Studio One, tá? Clicando aqui, ó, você tem como configurar dispositivo de áudio, tá vendo? Ou configurar dispositivos externos, beleza? A gente vai clicando aqui, ó, na primeira opção a gente vai abrir essa telinha que é onde a gente vai fazer toda a parte de configuração aqui. Dispositivo de áudio, na verdade, ele vai achar aqui para você a sua interface, que já, claro, tem que estar com o driver em dia aí no seu computador, baixa o driver da sua interface e automaticamente o Studio One vai reconhecer ela aqui para você poder escolher, tá vendo? Ó, tem algumas opções aqui. Se você trabalha com Windows, assim como eu, você tem o áudio do próprio Windows para poder utilizar aqui, ou você pode trabalhar com o próprio driver ASIO for All, né? Que é a própria, que aí você vai trabalhar com a própria placa do seu computador, mas enfim, se você tem uma interface de áudio, ela vai aparecer aqui. Então a minha tá listada aqui, ó, Focusrite USB, beleza? Eu tenho uma Focusrite 8 e 6 aqui, da terceira geração, beleza? Aqui no painel, quando você clica nesse botãozinho, o painel de controle, ele vai abrir o painel que provavelmente vai ser diferente da minha aqui, tá? Que aí ela vai abrir o painel de acordo com o fabricante da sua interface aí, tá? Onde você vai poder controlar o clock, vai poder controlar o próprio buffer dela, né? Tanto faz por aqui pela própria interface ou aqui o tanto de amostras do buffer que você pode controlar por aqui de acordo com a sua interface, tá? De acordo com a conexão, se é USB 3, se é Thunderbolt. Quanto melhor a conexão, mais rápida ela vai ser, mas isso são coisas que independem da DAW, tá? Não é só com o Studio One aqui, tá? Aqui na minha eu tô no caso de 1024, tá? Aqui ele vai mostrar a amostragem que eu tô com o meu... que eu tô trabalhando aqui, né, na minha interface, vai mostrar a latência de entrada e a latência de saída para mim, tá? Aqui embaixo ele vai dar a opção de você clicar aqui, liberar dispositivos de áudio em segundo plano. O que não é legal, por exemplo, eu estou trabalhando com o Studio One, eu quero que o Studio One controle o clock da minha interface, tá? Então, se eu estou trabalhando, sei lá, em 48 e com um buffer de 1024, eu quero que o Studio One controle isso, tá? Se eu apertar nesse botão, que vai, por exemplo, controlar isso, é eu abrir um YouTube, por exemplo, no Chrome fora do Studio One. Então, se meu sample dentro do Windows está 44 e dentro do Studio One está 48, então ele vai começar a dar esse choque. Quem vai controlar o meu clock vai ser o Studio One, vai ser o YouTube, desculpa. Vai ser, por exemplo, que está fora do Studio One. E aí vai começar a dar aqueles problemas de distorção, de cliques, né? Que não deveria dar. O ideal é você trabalhar com o Studio One mandando, ou seja, com essa caixinha desmarcada, e com o clock do Windows também, trabalhar em 48 também, porque aí você evita alguns problemas, a não ser que o seu processador não esteja aguentando o tranco. Então aí ele vai ficar pipocando e não tem muito o que fazer, mas é por uma questão do processador, tá? Então aqui recomendo deixar desmarcado aqui. Beleza? E aí você tem todas essas configurações para fazer aqui, aqui que você vai selecionar a sua interface, tá bom? Depois a gente vai falar sobre entradas e saídas, configurar o I/O, né, das suas interfaces, mais para frente na próxima aula. Processamento. Se você clicar nessa outra abinha aqui, é uma coisa bem legal que o Studio One tem, que ele chama de proteção contra dropout. O que é isso? Normalmente, quando você quer gravar, você quer escutar com o mínimo de latência possível. Que você está cantando no microfone, você quer ouvir o mais rápido possível. Você não quer que tenha delay ali. Então,
você precisa ter menos latência para você mandar o sinal para dentro do computador, para o computador processar e te devolver aquele sinal. Por isso que você precisa diminuir aqui o tamanho do seu bloco de informação que você manda para o computador poder processar. Claro que isso, quanto mais rápido o processamento desse bloco, mais o seu processador vai precisar trabalhar, então ele vai ficar muito mais sobrecarregado, né? Então, se você tem um processador legal aí, ele vai conseguir te entregar uma velocidade legal para você poder cantar e se monitorar. Então, é legal quando você grava, o seu buffer, seu bloco, esteja o mais baixo possível, sem que seu processador comece a dar cliques, né? Por não estar aguentando o trabalho. Na hora que você quer reproduzir para fazer uma mixagem, já não é mais tão importante você controlar tudo aquilo em tempo real para você poder fazer a gravação. Afinal de contas, você quer ouvir o áudio e você quer que o processador trabalhe desenvolvendo o melhor possível o processamento do equalizador, o processamento do compressor, por exemplo. Então, você quer dar um fôlego para ele poder trabalhar melhor essas partes. Então, na hora da reprodução, você precisa trabalhar com um buffer um pouco maior. Você pode trabalhar com um buffer um pouco maior para dar um pouco mais de espaço para o seu processador. A questão aqui é essa coisa de você estar trabalhando com alguns plugins e aí você habilita para gravar e aí tipo você tem que ter um buffer curto, mas na hora de ouvir você tem que ter um buffer muito maior para o seu processador aguentar. Aqui no Studio One, quando você clica aqui em em processamento, você tem como fazer isso de uma certa forma automática, que o Studio One consegue traduzir isso para você e te colocar alguns plugins que trabalham a menos de 3 milissegundos de latência para você poder se ouvir em tempo real ainda. Então, além de eu estar cantando, eu posso colocar, por exemplo, um reverb que está com menos de 3 milissegundos de latência e eu me auto-monitorar com o meu reverb, tá? Que o processador consegue mandar a informação processada para o meu ouvido já, e isso tudo através dessa ferramenta de dropout. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, na minha quantidade de amostras, vamos supor que eu quero gravar, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu, sei lá, vou colocar aqui 112 amostras, vai. Pronto, ele colocou aqui, especificou que agora eu estou com 112 amostras aqui. Quando eu venho aqui e eu coloco uma quantidade maior do que as amostras que eu coloquei lá para monitoração, por exemplo, colocar aqui só baixo, ele vai abrir esse Zzinho verde aqui, ó. O que significa? Numa forma mais fácil de te explicar isso, quando eu estou trabalhando na minha interface lá para gravação, que eu habilito para gravar, ele vai trabalhar com essa quantidade de bloco. Então, eu vou estar me ouvindo em tempo real, vamos dizer assim. Eu vou estar me ouvindo um pouco melhor. Quando eu desabilito para poder gravar, ele volta para trabalhar mais ou menos nesse tamanho de bloco, ou seja, é meio que automático. Habilito para gravação, latência baixa. Eu desabilito para gravação, a latência fica mais alta, porque eu não preciso acompanhar em tempo real, tá? É mais ou menos isso que ele consegue fazer. E aí você consegue ativar a suspensão de plugins aqui, que a gente vai falar mais para frente, e ativar a monitoração de baixas latências de instrumento. Você também pode fazer isso para instrumentos, tá? Você está tocando lá um piano e você está dentro do computador, você está com um software de teclado, por exemplo. Então você consegue ativar também, apertou para gravação, você está se monitorando com a menor quantidade de buffer que você configurou aqui. Quando você desabilitou para gravação, que você quer ouvir aquilo, você está trabalhando com uma maior quantidade. Eu posso colocar até em máxima aqui, ó. Que ele vai, claro que ele não vai usar tudo isso, mas ele vai colocar uma quantidade legal aqui, ó, de amostras para mim, e ele te mostra aqui a latência que está dando aquilo ali, ó, no ciclo do áudio de 88 milissegundos, tá vendo? Isso vai depender, como eu disse há um tempinho atrás, da sua conexão com a sua placa-mãe, de como que está configurado o seu sistema também aí para você poder trabalhar. Isso tudo vai interferir bastante, tá bom? Então, basicamente é isso. Ele faz uma proteção, tá? Que, para mim, resumir para você, apertei para gravar, eu estou trabalhando com o tamanho do bloco que eu coloquei aqui, que teoricamente é mais baixo porque eu quero me monitorar. Eu desabilitei o botãozinho de REC lá, ele volta para uma amostra maior, que é para mim poder ouvir sem puxar tanto do meu processador. Bom, para eu conseguir então fazer com que essa função funcione dentro do Studio One, quando você estiver trabalhando num projeto, e a gente vai ver isso tudo lá na frente, tá bom? Ressalto aqui. Na minha mixer, na minha saída, no meu Mix Bus, ele tem esse Zzinho aqui embaixo, tá?
Então, quando eu ativo esse Z, agora ele está funcionando. Tudo isso que eu falei do sistema de dropout está funcionando, tá? Então, para que ele funcione, eu preciso ativar esse Zzinho e ele precisa ficar verdinho aqui. E aí, agora, toda aquela parte de gravação, quando você está monitorando tal, para o buffer menor, e quando você tira a monitoração, vai para um buffer maior, agora está funcionando quando ele está verdinho aqui, beleza? Bom, pessoal, uma vez explicado toda essa parte de dropout e tal, de configuração da interface, né? Eu vou voltar para minha tela inicial aqui, não vou salvar, tá? E a gente vai falar um pouquinho das configurações mais gerais aqui. Algumas coisas a gente vai ver na prática depois, tá? E função por função. Mas agora, nota que a gente tem algumas abinhas aqui em cima, né? Então, vamos começar dessa geral, tá? Que é bem bacana. Aqui você pode falar qual que é a linguagem que você quer seu Studio One, se é em português, inglês. Ao iniciar o Studio One, você quer que ele faz o quê? Você quer que ele abra o último projeto que você estava trabalhando? Você quer que ele abra, por exemplo, padrão, o último projeto, show, song, criar uma nova song? Toda vez que você abrir, ele vai perguntar se você já quer criar uma nova ou não fazer nada. Eu normalmente deixo aqui não fazer nada, beleza? E que ele sempre procure atualizações clicando nessa caixinha quando ele abrir. Essa parte de ativar modo DPI alto, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Aqui na próxima abinha a gente tem a aparência do Studio One, então eu consigo configurar as cores dele aqui, né? Colocar se eu quero mais azul, mais vermelho e tal. A saturação, a luminância, até ele ficar brancão assim, ó, que até chega a doer a vista, mas tem essa opção, por que não? Eu prefiro ele preto assim mesmo, aumentar o contraste, tá? Do próprio Studio One aqui você consegue fazer essas configurações. Eu vou reiniciar. Aí você tem até as configurações da tela de arranjo aqui, tá? Para mostrar isso para vocês melhor, eu vou abrir aqui uma song, tá? Ctrl, vírgula, eu abro minha tela de configuração aqui. Então, na parte aqui de arranjo, eu consigo controlar a luminosidade aqui, ó, da tela de arranjo. Eu quero ela clara ou se eu quero ela escura, mas só da minha timeline aqui, ó, da tela de arranjo, tá? Ou se eu quero aumentar o contraste ou diminuir um pouquinho o contraste, tá? Você vê em real time as mudanças acontecendo ali, beleza? Eu vou reiniciar aqui de novo, dar um OK. Se eu tiver aqui com algum plugin inserido, deixa eu colocar aqui um plugin para vocês darem uma olhada. Deixa eu colocar aqui, mas deixa eu criar uma pista de áudio. Vai, coloquei aqui uma pista de instrumento, então vamos criar uma de áudio e eu vou colocar aqui um equalizador, tá? Aqui, pronto. Então, nota que como a minha pista está pintada de vermelho aqui, meu plugin também está pintado de vermelho. Se eu pintar de outra cor, aqui, por exemplo, ó, o plugin ele vai também ser pintado de outra cor, tá? Isso tudo são questões estéticas, mas que você pode controlar por aqui. Isso só acontece porque aqui em plugins está aqui, ó, colorido, tá? Se eu colocar brilhante, os plugins nativos do Studio One principalmente, deixa eu dar um OK aqui, ó, e colocar aqui um equalizador do Studio One. Agora ele está branquinho, né? Toda a parte aqui dele tá branquinha. Se eu colocar escuro, ele vai ficar escuro. Colocar branquinho, ele fica branquinho. Se eu colocar colorido, ele vai ficar pretinho, mas ele vai seguir a lista da cor da minha track aqui, tá? Você pode carregar presets também, né? De cores aqui que já tá pronto, ó. Se eu vou clicando, o Studio One vai mudando todo ali, porque são presets. Isso altera sua mixer, sua tela de arranjo, altera tudo. Se você gosta mais de escuro, mais claro, você pode controlar isso tudo por aqui, tá? Eu vou reiniciar. Aqui na partitura, o Studio One tem uma coisa bem legal, né? Deixa eu criar aqui uma pista de instrumento, tá? E vou criar aqui uma pista para a gente poder escrever. Clicando aqui, ele abre a partitura do Studio One. Então, eu posso vir aqui, ó, e escrever partitura para fazer meus arranjos em partitura. Se você, assim como eu, gosta de escrever em partitura, o Studio One, embora ele tenha um software de notação musical específico, que é o Notion, que é completamente integrado com o Studio One, você pode escrever algumas partituras mais simples aqui no próprio Studio One mesmo e fazer seu arranjo, tanto faz por partitura. Se for percussão, você tem umas opções bem legais que lembra bastante até o Fruity Loops, só que um pouquinho mais avançado até que o Fruity Loops aqui, para você poder escrever percussões. E você tem a opção de escrever também pelo a simples forma de piano roll que qualquer outra DAW também oferece. Então você tem essas três opções aqui. E aqui você tem na parte de configuração, que é o que a gente estava falando, ó, se você quer a partitura escura ou clara, brilhante, tá bom? Eu vou deixar tudo reiniciado aqui, vou dar um OK. Então você tem todas essas opções de configuração aí para você poder visualizar melhor
seu Studio One. Bom, pessoal, não esquece que se você estiver gostando e se eu estiver te ajudando a entender melhor o Studio One aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Se inscreve no canal, beleza? Compartilha com os amigos, não deixa de se inscrever, beleza, pessoal? Eu sei que a maioria das pessoas que assistem esses vídeos ou esquece ou acaba não se inscrevendo, então conto com a sua colaboração aí, beleza? Se inscreve aqui no canal para ajudar a comunidade. Bom, seguindo aqui ainda, a gente já viu toda essa parte mais estética, né? Aqui a gente tem atalhos também, que a gente pode, todas as funcionalidades do Studio One tá aqui. Então você pode colocar atalhos, configurar atalhos para bypassar todos os plugins, para você poder fazer o que você quiser, você configura seus atalhos pessoais aqui. E legal que você, aqui no Studio One, você já tem alguns atalhos do Cubase, do Logic, do Pro Tools e do Cakewalk, do BandLab, né? Agora o antigo Sonar, né? Você tem como importar as configurações dele para usar aqui no Studio One. Eu não uso, eu prefiro a do Studio One mesmo, já estou mais familiarizado. Mas uma vez que você configura o Studio One para o seu jeito, assim como eu tenho bastante atalhos aqui, você pode exportar essas configurações. E aí você levar, sei lá, num pendrivezinho de um outro estúdio que usa o Studio One, chega lá, você importa as configurações de I/Os, de teclado, você importa tudo, você usa do seu jeito, aonde você quiser, tá bom? Então isso é bem legal. Através daqui, ó, você consegue importar ou exportar como texto também. E a gente falou lá na primeira aula sobre as macros, né? Que você com um botão, você pode configurar, quando você aperta um botão, ele corte no transiente, faça um crossfade e já traga para o tempo apertando um botão só. Você pode criar um atalho para isso aqui depois. Então fica muito mais fácil você editar, por exemplo, através dos seus próprios controles que você cria nos macros aqui. A gente vai ver isso tudo mais para frente com mais calma, tá? Rede aqui eu não aconselho você mexer, porque ele já vem predeterminado para que ele reconheça alguns equipamentos que estejam conectados via rede remota, tal. Então aqui você não precisa mexer em nada, mas se você não quiser que ele reconheça, é só desmarcar essa caixinha aqui, tá? Aqui em locais tem algumas coisas bacanas que é para a gente ver. Tá? Aqui no local dos dados do usuário, aqui normalmente é onde o Studio One vai salvar os projetos e tal. E é através dessa aba locais que você vai mandar o Studio One reconhecer plugins, reconhecer bibliotecas, tá? Aqui por padrão ele vem em C, né, bin, documentos, que é o caminho que está no meu computador. Ele vai mandar salvar o projeto, fazer um backup de 5 em 5 minutos. Você pode alterar esse tempo se você quiser, é legal. A gente nunca sabe quando o nosso computador vai acabar desligando ou acontecendo alguma coisa. Então é legal que ele sempre mantenha um backup para você ficar seguro aí, tá bom? Essas outras opções e algumas outras ainda, a gente vai conversar um pouquinho mais nas próximas aulas que eu vou mostrar passo a passo para você, tá? O que é importante para a gente aqui é a gente entender os arquivos que o Studio One trabalha aqui, ó, praticamente quase todos, tá? Tanto para vídeo quanto para áudio, tá? Então tá todos os arquivos aqui só por questões informativas. A partir daqui ele vai mostrar para você, ele quer que você mostre para ele, aliás, aonde que tá suas bibliotecas, seus plugins, para ele poder reconhecer aqui. Se ele não tiver listado a pasta aqui, ele vai acabar não reconhecendo. Então, os soundsets, tá? Que eu instalei no meu computador está aqui, que são soundsets da própria Presonus para reconhecimento dos plugins nativos do Studio One. As bibliotecas de instrumento, tá? Que também aqui está, no caso, nativo do Studio One, eu só estou apontando a pasta. E o que é a maior dúvida da galera normalmente é como fazer o Studio One reconhecer plugins de terceiros, né? Às vezes você instala um plugin e o plugin ele já vai automaticamente para a pasta do sistema na pasta de VST. E aí o Studio One já vem por padrão aqui, ó, reconhecendo essa pasta. Mas às vezes você instala um plugin e ele vai para uma outra pasta que o Studio One não consegue achar. Nesse caso você precisa vir aqui em adicionar, vai abrir essa tela flutuante e aí você precisa mostrar na pasta do seu sistema aonde que está instalado aquele plugin. Se o Studio One reconhecer ele dentro desses formatos aqui, dentro desses arquivos, tá? Lembrando que alguns formatos já estão ficando para trás, como por exemplo o VST ou o VST2, por exemplo, já estão ficando para trás. Então eu recomendo vocês sempre em atualizar. Se for baixar VST, vai para VST3, por exemplo, que são formatos mais novos, tá? E as TAWs, quando vão se atualizando, elas vão pegando as informações mais novas. Mas sim, o Studio One ainda reconhece VST2 numa boa, normal, então, mas baixem sempre os novos, tá? Aí tem a versão, claro, AU para quem usa Logic e Mac e tal, tem a versão AX para quem usa Pro Tools. O Studio One reconhece VST3 normal, que é o patenteado pelo Steinberg, né, que é um dos mais famosos aí, então tá tranquilo, tá?
mas é aqui que você vai mostrar onde que você quer que o Studio One reconheça os seus plugins, tá? Aqui a gente já viu toda essa parte de configuração da interface. Dispositivo externo aqui, isso é bem legal, tá? Eu vou apagar isso tudo para a gente fazer do zero, vou remover. Nota que ele vai perguntar para mim se eu quero remover, vou remover sim, beleza? Então, quando você abrir aqui seu dispositivo externo pela primeira vez, vai estar dessa forma. E é aqui que você vai colocar o Studio One para reconhecer o seu dispositivo externo como controlador MIDI ou controladores que você possa ter aí de fader e seja lá o que for, tá bom? Bom, eu no meu caso aqui, eu uso um piano da Casio, PX160. Ele é um pouquinho antigo, deixa eu só dar uma olhada se vocês estão me vendo. Aí, deixa eu colocar em tela cheia. Bom, ele tá aqui do lado, ó. Tá vendo? Ele é um piano até um pouco antigo, PX160, tá? Da Casio. Ele não é com o intuito de controlador, mas ele vem com um USB que eu consigo controlar todos os meus plugins através dele. Parte boa, ele tem a tecla mais pesada e eu gosto disso porque me lembra muito tocar piano, é mais confortável para mim dessa forma. Então a tecla dele para mim é excelente, ela não é muito leve que nem na maioria dos controladores mais em conta que a gente encontra no mercado. Parte negativa, ele não tem faders, né, para você poder controlar algumas coisas de filtro, poder controlar algumas coisas dos seus plugins. Então tem a parte boa, tem a parte ruim. Para mim, atende super bem, eu estou mais focado na tecla, tá? Não estou muito focado na questão de controlar os faders, essas questões. Se eu quiser mais para frente, talvez eu até penso em pegar controladoras para controlar mais fader, essas partes de panorama. Mas para tocar, me atende super bem. Mais para frente eu vou fazer um review dele aqui, dos equipamentos do estúdio. Então fica de olho aqui no canal que eu vou falar um pouquinho mais dele, tá bom? Então eu tô com ele plugado no meu computador. Eu pluguei via USB, tá? Alguns hardwares que você for usar aí, no caso teclado, controlador MIDI e tal, vai precisar que você instale os drivers no site do fabricante, tá? Em alguns é plug play, que nem é esse cara aqui. Eu só pluguei aqui no meu computador, ele já reconheceu e já está tudo certo. Mas se o seu não reconhecer, vai no site do fabricante, baixa o driver para que seu computador reconheça. Uma vez que o driver já está instalado, tá? Aí sim você pode vir aqui, tá? E aí você vai vir aqui em adicionar, tá? Aqui você tem uma biblioteca enorme de controladores que já são famosos, que a própria PreSonus já reconhece aqui, tá? Então, por exemplo, você tem algum controlador da M-Audio, vê se o seu tá aqui, por exemplo. É só clicar nele, ele já vai configurar automaticamente, tá? Não é o caso do meu, beleza? O meu aqui eu vou ter que vir no novo teclado. Vou colocar aqui o fabricante, que é da Casio, tá? Nome é o PX-160, vou chamar ele desse jeito. Aqui eu tenho como expandir para multicanais. E aí é muito louco aqui, porque você pode receber do controlador e pode enviar para outro controlador para controlar outro controlador. Então, aqui é uma loucura que você pode fazer nessa parte de controlador MIDI aqui do Studio One. É bem completo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó, nota aqui ó, que ele não está reconhecendo, ele só está com a minha interface de áudio aqui. O que eu preciso fazer? Ligar o meu piano. Eu vou ligar ele aqui. Beleza? Acabei de ligar. Então, agora eu vou esperar ele reconhecer, né? Que ele só vai reconhecer uma vez que o piano está ligado. Ó, ele fez o barulho. Então, se fez o barulhinho aqui, ele conectou. Ó, agora, se eu venho aqui, ó, ele já está conhecendo aqui, ó. Casio, USB MIDI. Então, eu vou receber, né, do Casio e vou mandar para o Casio também, porque eu vou controlar só esse controlador. Aqui você tem algumas opções ainda, como, por exemplo, tem alguns teclados hoje mais avançados, controladores MIDI, eu acho que é da Rollei, se eu não me engano, alguns controladores que você toca e você, através dos próprios pads, né, dele, você consegue já controlar filtros, controlar sonoridades, do lado você passa a mão, você controla mais sonoridades ainda, então tudo isso precisa de tecnologia suportável pela sua DAW. O Studio One reconhece isso bem legal, tá bom? Então, aqui no caso meu é um controlador simples, eu vou só dar um OK aqui. Pronto, então agora ele já criou aqui, ó, e ele já conseguiu identificar que o meu piano já está cadastrado, já está no USB aqui, já está tudo certo. O que a gente precisa fazer agora é só dar um OK, beleza? Vamos abrir um novo projeto para ver se o Studio One está reconhecendo ou não. Eu vou colocar aqui um instrumento virtual qualquer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar um da própria PreSonus, quem sabe? Vamos colocar aqui um Presence aqui.
tal, para vocês já irem se familiarizando. Esse é um dos instrumentos virtuais que já vem no Studio One. Como eu já instalei tudo aquilo que eu mostrei na segunda aula para vocês, ó, eu já tenho vários instrumentos, eu posso colocar aqui, por exemplo, um grand piano aqui, tá? Então, eu tenho algumas formas. Nota que aqui eu já estou reconhecendo o PX160, ó, tá amarelinho, ele já está reconhecendo. Então, se eu colocar aqui para monitorar e tocar, pronto, ele já está reconhecendo ali, ó. O som que vocês estão ouvindo aí é o som já do meu instrumento virtual, tá? E, Kleber, qual que é o buffer que ele está fazendo, que ele está usufruindo aí, ó? É o que a gente configurou lá. Estou com 16 amostras, ele está bem rápido, né? Porque eu tenho um processador potente aqui. E o processamento, quando eu não estou monitorando, não estou gravando, ele está aqui ó, em 2048 e tal, para mim poder monitorar toda a gravação depois, de uma forma que ele não fique travando, tá? E o que é legal também nota que ele está aqui ó, com o sinal verdinho, normalmente ele fica azul. E por que isso? Significa que ele está com uma latência menor do que 3 milissegundos. Isso é ótimo para principalmente quando você está com plugins insertados e você quer gravar em tempo real. Então isso é ótimo. Quando tiver verdinho aqui, significa que o plugin está com menos de 3 milissegundos. Isso serve também para plugins equalizador, essas coisas. Quando você quer monitorar em tempo real, ele vai acender verdinho que você está já com uma baixa latência, tá? Vamos dar uma olhada aqui para ver se está funcionando certinho aqui. Pera aí. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, tá funcionando super bem aqui, tô conseguindo controlar, baixíssima latência, dá para tocar super bem, para gravar super bem, tá? Então, tá 100% aqui, tá bom? Então, é dessa forma que a gente configura. Se eu não quiser usar, por exemplo, esse controlador, eu posso usar, por exemplo, o meu mini keyboard aqui, que é o meu controladorzinho do teclado do computador mesmo, tá? Então, eu posso vir aqui configurar ele, ó. Já está funcionando. Agora eu estou tocando com o teclado aqui do computador. Beleza? Nota que como ele o Studio One ele já entendeu que esse keyboard aqui, eu estou usando o teclado do computador e agora se eu vir aqui, se eu fechar tudo aqui, ó, nas minhas configurações de entrada, agora eu tenho dois dispositivos aqui. Esse keyboard é o controladorzinho do computador aqui, tá? Então ele já entendeu, já configurou tudo para mim sem eu precisar esquentar a cabeça e o PX está configurado. Então agora sempre que eu tiver um instrumento virtual, seja ele qual for, tá? É só eu habilitar e sair tocando, beleza? E escolher qual que é o instrumento que eu quero e sair tocando, beleza? Bom, pessoal, então, seguindo aqui, tem algumas configurações ainda avançadas aqui do Studio One, mas toda essa parte aqui eu não vou entrar em questão agora, eu vou entrar em questão nas próximas aulas, porque todas essas eu vou mostrar na prática como que funciona, tá? Então, a gente vai ter configurações da tela de edição, automação, áudio, MIDI, console, enfim, um monte de coisa que a gente vai olhar com detalhes mais pra frente, beleza? Bom, mas então se você gostou do vídeo, já deixa até vir aqui, ó, ligar e vamos lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Deixa aquele like, manda pros seus amigos, tal. Tenho certeza que você, mesmo se não usa o Studio One, vai ter várias funcionalidades aqui dentro que eu vou mostrar para você, por exemplo, ó, dá para fazer assim no Studio One, né? Você que usa o Reaper, por exemplo, vai falar, pô, mas se faz assim no Studio One, como é que eu faço na minha DAW? E aí você vai conseguir trazer, mesmo na sua DAW, algumas funcionalidades que talvez você nem sabia que existia e que vai poder agilizar aí no seu processo de trabalho. Então, assista esse curso até o final, manda aí para seus amigos, tá bom? Eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar bastante e faça uma maratona aqui no canal, tem bastante coisa sobre equalização, mixagem, masterização e ainda vai ter muito mais. Então, conto com o seu apoio, se inscreve no canal, deixa aquele like, a gente se vê na próxima aula, valeu, um abraço, fui!